Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é o filme A Invocação do Mal, O Último Ritual. Ele é um filme que estreou recentemente nos cinemas e saiu nas plataformas digitais. A nota na IMDb é uma nota até que boa ou mediana, 6.3 de 10. O filme é dirigido por Michael Chaves, ele é mais conhecido pela Freira 2. Então vamos falar desse filme, que é o último filme do Ed e Lorraine Warren, que mostra o caso mais bizarro que eles confrontaram. Começa a história mostrando eles mais novos, o Ed e a Lorraine, onde ela estava grávida, e aí ela chega numa loja de antiguidades onde uma mulher fala para ela que um demônio possuiu o pai dela e matou ele. Só que o problema é que a Lorraine, como ela é mais sensitiva, ela pede para o Ed deixar ela sozinha. E aí, quando ela vai, tem um espelho com 3 anjos, parece, ou 3 cabeças, muito bonito por sinal. E aí o espelho começa a se comunicar com ela. E aí ela faz a maior besteira da vida dela, que é encostar nesse espelho. Quando ela põe o dedo, o espelho trinca e ela começa a ter contrações, onde ela com certeza está afetando alguma coisa na gravidez. O Ed fica desesperado, leva ela para o hospital. Ela acaba parindo a criança, só que antes de ela parir, pessoal, ela vê uma pessoa, um vulto negro no teto, se aproximando de onde ela está deitada. E aí, para piorar a situação, ela acaba de parir, só que o neném não chora. E aí os médicos tentam reanimar o neném, até que ela fala: não, me dá o neném aqui no colo, não importa se ele está vivo ou morto, me dá aqui no colo. E aí, quando ela está segurando o neném no colo, misteriosamente ela começa a chorar, pessoal, indicando que ela conseguiu sobreviver. Só que, como eu disse, ela fez o maior erro da vida dela. Por quê? Porque nos anos de 1970 e pouco para 80, uma casa que não sei como conseguiu esse tal mesmo espelho, levou para casa de presente para a filha mais nova. Só que o grande problema é que no dia já que vai assoprar o bolo, que era aniversário dela, ela vai assoprar, alguém assopra antes e ainda cai uma luminária ou uma coisa em cima deles e eles ficam assustados, só que eles não estão entendendo. Até que a irmã dela fala: não, vamos se livrar desse espelho, eu tenho uma ideia, ele é bizarro, vamos pegar ele, vamos colocar ele no lixo, o caminhão de lixo vai passar a noite, ele pega ele e a gente se livra do problema, já que eu acho ele bizarro. Só que o problema é quando o caminhão de lixo coloca o espelho e começa a destruir o vidro, a trincar, a irmã dela, que ela que falou que era para se livrar, começa a vomitar sangue. E a gente vê que sai um caco de vidro da boca dela. A irmã fica desesperada, o pai corre pro médico para tentar salvá-la, porque ela está vomitando sangue. E aí a gente vê que essa família, a tal da família Smurf, vai sendo atormentada por esses, diria, fantasma ou demônio, onde que ele, como eu disse, ele tentou matar a Lorraine, tanto que ninguém tinha conseguido em mal fazer alguma coisa para ela. E aí, passado o mesmo tempo, em 1986, a gente vê que a filha dela está noiva e está prestes a casar com o tal do Tony. E a gente descobre também que o Ed já teve um infarto e é propício a ter outro. E aí ele conhece o tal do Tony, joga uma partida de tênis de mesa com ele, e aí ele já começa a ter alguns problemas. Até que o Tony fala que vai casar com ela, ela diz que aceita. Enquanto isso, a família dela, a Lorraine e o Ed, não estão pegando mais casos, pessoal, porque eles estão com receio e já acham que já chega de ficar pegando tanto caso paranormal. Só que o Tony, ele não acredita muito nessas coisas e acha que não tem muita coisa a ver. E ele se acha excluído pelo Ed, pessoal. Ele se sente excluído. Até que a gente vê que a cena que a filha dele decide ir experimentar um vestido de noiva e começa a ser atormentada por uma senhora, por uma velha bizarra que aparece dentro do vestido. E aí com isso ela começa a chorar, só que ela vai mentindo para a mãe, pessoal. Ela não conta que ela é sensitiva que nem a Lorraine. Mesmo ela sabendo que a filha dela é tão sensitiva quanto ela não conta. E ela também é atormentada por aquela bendita boneca Annabelle, que vai aparecendo para ela e vai atormentando ela até não poder mais. Só que as coisas estão por piorar. Como a família
Smurf foi atormentada, até vários padres tentaram exorcizar lá a casa, tentaram fazer coisa, e como era uma família que tinha muitas pessoas, eles não tinham dinheiro, eles ficaram sendo atormentados. Eu vi na internet por mais de uma década, pessoal, até que acontece uma coisa que vai tentar ajudá-los da pior forma possível. O padre Gordon era um padre que trabalhava junto com o Ed e a Lorraine. E aí, pessoal, ele decide ir para essa casa, vai jogando água benta no porão, ele começa a ver um monte de fumaça. Só que ele vai atrás de um local, não se explica direito, parece que uma paróquia, uma igreja, para ter uma reunião. E aí quando ele está na reunião, olha que coisa bizarra. Ele atende o telefone que começa a tocar, a secretária some e ela fala uma pessoa que está aberta, que ele pode entrar. A porta é aberta, vem uma escuridão intensa, a gente vê o padre pegando o fio da enceradeira, se enforcando e se jogando. E aí quando acontece isso, a Judy, como era muito amiga, junto com a Ed e a Lorraine, vai lá no velório, até que um dos bispos fala que o padre Gordon não sabe porque estava na Pensilvânia. Quando a Judy escuta isso, ela decide ir atrás da família Smurf, ir lá, fugir do nada, até que o Tony fala para o Ed e para a Lorraine que ela está indo para lá. E aí quando eles vão para lá, eles vão só para pegar a Judy. Quando o Jack e a Janet, que são o marido e a mulher, escutam e veem eles ficam impressionados, porque eles são umas verdadeiras lendas vivas. Só que o problema é que eles só foram buscar a Judy, até que a Judy dá um pito na mãe, no pai, e fala que ela quer ajudar aquela família, que eles têm que ajudar aquela família, que eles estão sendo atormentados por mais de uma década por vários fantasmas e demônios. Tem a cena bizarra da cama, onde que ele é levitado, pessoal, possuído e não consegue se mexer, o Jack. E também tem outras coisas bizarras, onde que a sogra dele acabou sendo empurrada da escada. Então você vai vendo que o demônio vai fazendo o que ele quer. E aí o Ed e a Lorraine decidem acatar e ajudar a família Smurf. E aí quando que a Lorraine começa a ouvir vozes, ela sobe até o sótão e encontra aquele espelho que estava atormentando. Quando ela vê isso, ela fica surpresa e vai falar pro Ed. Só que o grande problema é que ela falou para a Judy não subir, ela ficou do lado de fora conversando com o Ed, só que a Judy não sabia. Até que a Judy começa a ouvir a voz da Lorraine chamando ela lá em cima. E aí quando ela vai atrás, pessoal, ela encosta no espelho e começa como se fosse ser possuída. Até que a gente vê que a Annabelle, aquela que atormenta ela desde criança, fica gigante e segue atrás dela. Ela cai da escada e a gente vê que ela está como se fosse possuída. Quando que a Lorraine encontra ela, fala, não, a gente vai se livrar desse espelho, mas da melhor forma possível. Como? Vamos levar ele para aquele local que a gente guarda todas as coisas demoníacas e assim a gente livra essa família de vez. E pede ajuda do Tony e do Jack. Só que o grande problema é que o demônio não se dá por vencido. Primeiro ele tenta matar a Judy. E aí depois, pessoal, ela consegue de novo. A mãe dela pede para Deus salvar a vida dela. E finalmente ela consegue retornar do mundo dos mortos de novo. E aí eles têm que se livrar do espelho. E aí, como que eu disse, o Tony, o Jack e o Ed vão tentando carregar o espelho. Só que o espelho pesa muito. E ainda para ajudar, ele acaba caindo da escada do Jack, machucando a perna, que o espelho cai em cima da perna dele. E aí sobra para o Tony e para o Ed se livrarem. E aí ele começa a ler as coisas, fazendo tipo um ritual para se livrar, um exorcismo. E aí o demônio começa a debochar da cara dele. E aí ele pega a Bíblia, se eu não me engano, e coloca na cara dele e começa a queimar. E aí o grande problema é que o espelho começa a tentar enforcar o Tony que está embaixo, tentando segurar enquanto ele faz o exorcismo. Até que a gente vê que além da mãe dela e do Ed, a Judy também começa a ajudar nesse tal exorcismo e conseguem finalmente se livrar desse demônio e conseguir capturar esse tal desse espelho e levar para casa deles. E aí, para finalizar o filme, a gente vê que o Tony está casado com a Judy e o Ed decide dar a chave até do local para ele cuidar e vai mostrando todas as coisas que ele nunca tinha mostrado para ele, como se ele fosse o próximo cuidador, como se ele estivesse realmente se aposentando
E além de dar a permissão de ele ficar com a filha, ele deu permissão para que ele cuidasse das coisas com que ele e a Lorraine trabalharam por anos, onde foram mais de 1000 casos que eles resolveram, pessoal. Só que eu vi na internet que esse último caso, na verdade, mesmo sendo 3 fantasmas, era um demônio que controlava eles. Então não se sabe ao certo se realmente eles foram contidos, mas o filme termina dessa forma, onde que a HBO já confirmou que vai ter uma série que vai, não sei dizer se vai continuar ou se vai contar as histórias antigas dos casos dele, provavelmente com outros atores. Vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, esse filme comparado ao 3 está muito mais assustador. Tem a cena da cama que é bem bizarra e tem algumas outras que dão uns sustos. Para aqueles que são bastante medrosos vão tomar mais susto do que eu, que só tomei com aquele da cama do cara levitando e aquela senhora bizarra atormentando a família. Eu achei esse filme muito melhor que o 3, na minha opinião, que é o mais fraco da quadrilogia até o momento. O que eu gostei é a história, o caso bem bizarro, as cenas de terror e o desfecho dele. O que eu não gostei é que poderia ser um pouco mais assustador, poderia ser um pouco mais longo. Na minha opinião, quando está no maior clímax, o filme termina de uma forma repentina. Eu acho que dava para ter enrolado mais um pouquinho, mais uns 20 minutos, mais uns 15 minutos para mostrar eles literalmente combatendo esse demônio. E mesmo eles não revelando quem era esse tal demônio, podiam ter feito uma história, uma coisa mostrando quem ele era, sei lá, alguma coisa para encerrar o caso de vez. Mas no geral eu acredito que o filme se saiu muito bem. Não é melhor que o primeiro e o segundo, na opinião. Eu acredito que realmente ele conseguiu fechar com chave de ouro a franquia. Então, devido a esses motivos, eu dou uma nota 8. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos reconhecidos, continuem firme. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook. Lembra que eu tenho Instagram também, tá? Muito obrigado a todos. Rumo aos 400 inscritos e até a próxima.